pessoal, boa noite. Acho que a maioria me conhece aqui, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Daiane, sou professora do curso de Letras e também do curso de Pedagogia. Então hoje, gentilmente, nós temos a presença da professora Silvana, que é professora da Unifesp, uma professora altamente gabaritada que vai falar sobre Libras. Passar um pouquinho das informações sobre a professora. A professora é professora de Libras, da Universidade Federal de São Paulo. Ela é doutora em Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem. O projeto de pesquisa dela é sobre ensino de língua portuguesa para surdos, bem interessante. É mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. É pedagoga pela Universidade Oeste de Santa Catarina e é bacharel em Letras também, em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem mais. A professora é fluente em Libras, tem certificado Pro Libras, é aquele certificado que eu já conversei com vocês, que é bem difícil de conseguir. Ela foi pregosamente engajada na defesa dos direitos das comunidades surdas, foi uma das idealizadoras da criação do APAS, que é a Associação de Pais e Amigos dos Surdos, na cidade dela, ela é de Santa Catarina, onde também organizou, implantou e coordenou a Escola de Educação Especial, que atende toda a região, atuando como sua primeira professora em meados dos anos 90. Professora Silvana, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade. Educação de surdo, professora doutora Silvana Zaza. Só tá dando pra ver aqui? Não? E agora? Vamos ficar no escuro? Mas deixa então, aonde que apaga e acende? Tem alguém lá? Só para eu agradecer, né? Boa noite, gente. Eu gostaria de agradecer aqui à universidade, a Uniesp, na pessoa da professora Regina, né, a Daiane também, que me convidou para estar aqui nesse evento. E nós vamos conversar um pouco sobre a Libras, sobre a educação de surdos. É um tema bastante amplo e eu tive que fazer algumas seleções de alguns conteúdos. Tá? Então, primeiramente, nós vamos ver um pouco do contexto histórico, ok? Talvez para alguns de vocês que já fizeram a disciplina de Libras, talvez seja repetitivo, né? E falaremos um pouco da legislação e das perspectivas e desafios nessa área. Após a minha fala, aí eu gostaria que vocês também se manifestassem com perguntas, sugestões, dúvidas, enfim, eu gostaria mais de fazer uma conversa, porque é muito mais interessante do que ficar falando, e até porque eu não sei também quais são os interesses e curiosidades, enfim, acerca desse tema. Né? Então, de repente, eu não trouxe muito sobre a Libras especificamente, então, de repente, nesse momento de conversa, nós podemos falar sobre a Libras, tudo bem? Então, bom, pode ser, né? Agora sim, dá para apagar, né? Para vocês visualizarem melhor. Então, aqui eu trouxe alguns marcos históricos na educação de surdos, para situar vocês nesse ambiente. Bom, então na antiguidade, Idade Média, acreditava-se que os surdos não fossem educáveis. Então acreditava-se que eles não conseguiam aprender e muitas vezes eram tidos como imbecis. Né, que na época se chamava imbecil aquela pessoa que tinha deficiência mental ou intelectual, como é chamado hoje. Então, por muitos anos, acreditou-se que os surdos não falavam, não aprendiam.
Inclusive, Aristóteles, em 355 a.C., defendeu que os surdos, por não terem linguagem, eram incapazes de raciocinar. E em alguns casos eles eram banidos e em outros adorados. Então, por que em alguns casos? Porque a surdez é uma deficiência que não é aparente. É diferente, por exemplo, da deficiência física ou mesmo da deficiência visual, né, que ela é uma deficiência aparente. Então, se você está na rua, você consegue ver que tem um cego, que tem um cadeirante, né, você consegue perceber a deficiência naquela pessoa. E a surdez não. Vocês, durante o dia de vocês, talvez vocês passem e cruzem com vários surdos e não saibam que aquela pessoa é surda, né? Então, os surdos, eles não sofreram tanto o extermínio, porque se descobria que era surdo, já eles tinham uma determinada idade. E aí já pelas leis das comunidades, inclusive, né, pelas questões morais, já não podia se exterminar aquela pessoa que já era grandinha, né? Então eles exterminavam só os bebês mesmo. E em alguns casos, como no Egito, por exemplo, eles eram adorados, tá? Porque a comunidade acreditava que eles conseguiam se comunicar com os deuses, né? Pelo fato deles não ouvirem, então eles tinham outras sensibilidades de comunicação com os deuses. Então eles eram adorados. Bom, aí no século XVI, na Idade Moderna, começa a admitir-se que os surdos podem aprender por meio de métodos metódicos, né? E um grande professor foi Ponce de León, né, na Espanha, em 1580, foi o primeiro professor de surdos. Então, ele foi quem desbravou, quem começou a acreditar, começou a desbravar a educação dos surdos, porque ele começou a acreditar que os surdos sim tinham capacidade de aprender e podiam se comunicar através dos sinais. Tá? E aqui começa, então, a figura do preceptor, que era muito frequente no contexto educacional da época. Então, era o professor preceptor. O que é o preceptor? Era aquele professor que ia até a casa dos alunos e as aulas eram ministradas em casa. Só que o preceptor, quem que tinha direito à educação? Eram só as famílias abastadas. Então, esses surdos que eram atendidos aqui, eles eram de famílias que tinham posses, né? Então, eles começaram, né, a ser atendidos e educados. Bom, continuando então com a ideia da educação de surdo, o Abad Lepé, na França, em 1775, ele diz que é possível educar os surdos coletivamente, por meio de sinais metódicos. Então, aqui começa a educação coletiva de surdos, que até então era individual. Né? Então, ele começou, né, chamou, né, um grupo de surdos e começou a ensinar por meio da língua de sinais, que na época não era chamada de língua de sinais como nós chamamos hoje, era chamada linguagem de sinais, né? Ou então, nesse caso, aí, sinais metódicos. Né? Também eles desenvolviam sinais manuais para educar os surdos. Né? Então, o alfabeto manual que se tem hoje, que talvez a maioria de vocês conheça, né, foi desenvolvido também nessa época. Bom, no final do século XVIII, até quase o final do século XIX, diversas escolas são abertas na Europa e nas Américas, baseadas no método de Lepé. E aqui no Brasil é criado o Instituto Imperial de Surdos Mudos, que hoje é chamado de INES, ele existe até hoje, tá? Fica no Rio de Janeiro, mas foi criado na época do Império, para atender a comunidade surda brasileira.
Então, nessa época, esse Ernest Rouet foi um professor surdo que veio da França para implantar aqui a escola de surdos, que hoje é chamada de IMES. E o propósito da educação de surdos era que estes pudessem adquirir conhecimentos e se comunicar com o mundo ouvinte, certo? E também esse método que era baseado na gestualidade, ele veio aqui para o Brasil também, com o Rouet, né? E, assim, alguns professores eram mais adeptos a métodos que privilegiavam a oralidade e outros que usavam a linguagem de sinais. Eu coloquei linguagem de sinais porque, na época, se usava esse termo, né? Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque, paralelamente com os sinais, né, com o uso dos métodos, sinais metódicos, alguns professores, né, outros professores, também acreditavam que os surdos deveriam aprender a falar, né? E defendiam a ideia da oralidade, né? Então, foi nessa época que começou a se ter o embate, né, ou a divisão entre a educação de surdo, pelos métodos que eram voltados para a oralidade e os métodos que eram voltados para o gestualismo, que era o uso dos sinais. Bom, então, se vocês perceberem, eu estou fazendo assim, saltos históricos, né, grandes, mas é por conta do tempo mesmo e eu estou colocando somente os marcos, né? Em 1878, teve o primeiro Congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos, que foi em Paris. Esse congresso, ele é emblemático porque teve uma grande discussão entre oralistas e gestualistas, né, sobre qual dos métodos de educação de surdos era o mais apropriado. Tá? Então, aqui participaram surdos, professores surdos, porque nessa época já tinham professores surdos, né, que também atuavam nas escolas que tinham sido fundadas, né, nos institutos, e também os oralistas, né? Então, foi o início do embate entre os pressupostos médico-patológico e socioantropológico. Então, qual é a diferença entre esses dois pressupostos? O médico-patológico acredita que o surdo, na verdade, não vai chamar esse indivíduo de surdo, vai chamar de deficiente auditivo, porque ele tem uma deficiência que precisa ser curada, né? Então, a perspectiva médico-patológica, ela sempre olha o indivíduo numa perspectiva da deficiência, da falta, né? E a perspectiva socioantropológica, ela olha para este sujeito como um indivíduo que tem diferenças. E esse indivíduo tendo diferenças, quais são as potencialidades dele? Então, em termos bem gerais, a perspectiva médico-patológica olha para a falta, para a deficiência, e a perspectiva socioantropológica olha para as potencialidades desse indivíduo. Tá? E alguns grupos defendiam os pressupostos de Reineck, que era um professor adepto da ideia de que o pensamento só é possível por meio da língua oral e os sinais atrapalhavam o desenvolvimento dos surdos. Tá? Então, aqui começou a se ter a ideia de que os sinais eram prejudiciais para o desenvolvimento das pessoas que tinham surdez. Porque a gente percebe, né, pelo menos assim, eu que já estou há 25 anos trabalhando na comunidade surda, eu percebo que os surdos, mesmo os surdos que eram oralizados, né, que são oralizados e que começam a ter contato com a língua de sinais, rapidinho eles são absorvidos por essa língua.
né? Então, eles acabam deixando de falar, né, oralmente, e passam a falar em língua de sinais. Então, com isso, o que acontecia com aqueles surdos? Quando já é maiorzinho, né, quando já tem toda a parte estrutural, fonadora já desenvolvida e treinada, não se perde a língua oral. Mas quando eles são pequenos e acabam tendo contato com a língua de sinais, eles sim ficam preguiçosos para falar, né? Então, por conta disso, Heineck começou a desenvolver essa ideia e disseminar a ideia de que a língua de sinais era prejudicial. Mas ela é prejudicial não no sentido de que a criança surda não vá desenvolver a língua falada, né, a língua oral, desculpa. Ela é prejudicial no sentido de que é uma opção da criança surda usar a língua de sinais e não a língua oral, né? Então, claro, ela se sente mais confortável em usar a língua de sinais, né? Então ela vai deixar, obviamente, de usar a língua oral, que é uma língua um tanto quanto artificial para ela. Bom, outros grupos, então, defendiam que o uso de sinais era determinante para a comunicação e também propiciava o desenvolvimento e a autonomia dos surdos. Então, aqui, em 1878, houve um grande embate nesse congresso, né, entre os oralistas e os gestualistas. Mas, em 1880, no famoso Congresso de Milão, que foi o segundo Congresso Internacional sobre Instrução de Surdos, o que aconteceu? Na verdade, deram uma rasteira aí nos gestualistas. Por quê? Esse congresso foi organizado somente por pessoas que acreditavam que os surdos deveriam falar, e também o momento histórico da época, né, que era um momento de eugenia, né, em que as perspectivas nazistas estavam muito fortes, né, no meio histórico, e que então se tinha a ideia da raça perfeita, né? Então os oralistas organizaram esse congresso e não convidaram os representantes do gestualismo. Então, eles fizeram o congresso e determinaram que, a partir daquele momento, o oralismo seria assumido como abordagem metodológica para a educação de surdos. E a língua de sinais, ou a linguagem de sinais, como era chamada, estaria, a partir daquele momento, proibida e marginalizada. Tá? Então, isso foi uma questão de política pública da época. Como hoje os nossos governantes não fazem as leis né, e determinam que nós devemos seguir tais preceitos, né, legais, assim foi feito na época. Porque essas ações são ações também de políticas públicas em relação à educação de surdos. Tá? Então, foi a política pública da época. Então, determinou-se a partir daquele momento que os surdos não usariam mais língua de sinais e que estavam proibidos de usar a língua de sinais e que a abordagem seria oralista. Bom, essa abordagem oralista, ela perdurou mais ou menos por 100 anos. Então, o que ela traz como prerrogativa? Prótese auditiva, né, o aparelho auditivo. Nessa época foram feitas muitas pesquisas na área, em várias áreas da saúde, né, mas principalmente também na área da surdez. Então, como não se tinha muito assim uma ética na medicina, porque era nos centros, os campos de concentração, né, de judeus,
eles estavam à margem, né? Então os judeus foram usados muito para fazerem testes. E surdos judeus também eram usados para fazer testes em relação às questões da audição. Então tem relatos, né, e fatos históricos, assim, de ter, tem até desenhos que eu acabei não colocando aqui, mas tem um desenho, uma gravura que me chama muito a atenção, que é um megafone daqueles antigos implantado assim na orelha do surdo, né? Então se fazia muitos testes em relação a isso usando judeus, né? E com certeza morriam, ficavam mutilados, enfim, né? Que foram as atrocidades da nossa história, mas essas atrocidades também fizeram com que a medicina desenvolvesse bastante na época. Então a protetização era uma prerrogativa do oralismo, o treino da fala era outra prerrogativa do oralismo. Só que o oralismo durou mais ou menos por 100 anos. A grande questão do oralismo é que se preocupava muito com a parte fisiológica e não se preocupava com a parte cognitiva. Então, muitos surdos, eles desenvolviam a mecânica da fala, mas não desenvolviam o significado do que eles estavam falando, né? Então, os métodos oralistas, eles não surtiram muito efeito na educação de surdos, tá? Então, lá em 1970, esses dias atrás, começou a se pensar então em novos métodos de educação de surdos. Surge então a comunicação total, tá? Por que a comunicação total ela começa a ser desenvolvida? Também por conta dos estudos sobre a língua de sinais que começaram a ser desenvolvidos na década de 60, tá? Porque a gente pode pensar assim, mas se a língua de sinais foi proibida lá em 1880, então ela não desapareceu? Não. Por que não desapareceu? Porque à margem da sociedade, nos guetos, atrás dos muros da escola, os surdos continuavam a se comunicar em língua de sinais. Então, por isso que a língua de sinais não desapareceu, né? Porque ela era proibida. Então, até eu tenho relatos vivos, né, de colegas surdos que dizem que na sua escolarização a professora batia com a régua na mão quando ia fazer língua de sinais, ou então fazia com que eles ficassem sentadinhos em cima da mão, assim, né? Já pensou 4 horas sentado em cima da mãozinha para não fazer língua de sinais. Isso é relatos de pessoas que estão aqui, não é de muito tempo atrás, não, né? Então, a comunicação total, ela veio para tentar consertar um pouco o que o oralismo fez em relação à educação de surdos, né? Porque até então os surdos, até o oralismo, os surdos eles se desenvolviam, né? Eles trabalhavam, conviviam na comunidade, né? Usando a língua de sinais e também a oralidade, né? Só que com o oralismo a língua de sinais foi banida e o oralismo não deu conta de desenvolver bons métodos de educação de surdos. Então, temos aí o desenvolvimento tardio em relação à fala, a leitura e escrita não eram aprendidas, a alfabetização precária. Então, os surdos, eles, com o método oralista, eles não conseguiam se desenvolverem como as crianças que não eram surdas, tá? Bom, e o desenvolvimento, então, dos estudos em língua de sinais trouxeram de novo a ideia de que os sinais eles eram importantes na educação de surdos. E a comunicação total, então, voltou, né, a trazer essa prática, né?
Então, o que é a comunicação total? É a prática de usar sinais, leitura orofacial, amplificação e alfabeto digital para fornecer input linguístico para estudantes surdos, ao passo que eles podem expressar-se nas modalidades preferidas, né? Então, a comunicação total, ela juntou tudo, né? Então, na época, tudo era válido para se comunicar. Será que dá para acender um pouquinho a luz para eu fazer uma demonstração? É só para vocês me enxergarem, porque eu acho que vocês não estão me enxergando, né? Só estão ouvindo a minha voz. Não, eu falo. Não, fala aqui. Pode deixar que eu me organizo. Qualquer coisa eu te peço ajuda, tá daí? Então é assim. Eu vou demonstrar algumas coisas porque eu vivi muito essa época, né, do oralismo, essa transição do oralismo para a comunicação total, né, porque quando a gente fala assim, em 1970, nós estamos falando em âmbito internacional. Aqui no Brasil, chegou bem mais tarde, então eu comecei a trabalhar com surdos em 1990. E na escola onde eu trabalhava, ainda a perspectiva era oralista, né? E nós, então, estava saindo da perspectiva oralista e entrando a comunicação total, né? Então, eu lembro que na época, todo professor de surdos tinha que ter a sua caixa de gravuras. Por quê? Porque tudo que você fosse ensinar para os surdos, então listas de palavras, você tinha que dar o significado, dar o sentido, né? Então, por exemplo, se você ia ensinar a palavra borboleta, como se fosse assim que se ensinasse português, né, com lista de palavras, mas era o que se pensava na época. A palavra borboleta, então tinha que ir lá na caixa de gravuras e mostrar a borboleta, né? Se fosse ensinar bola, tinha que ir lá e mostrar a bola, né? Mas, como essa turma que eu tinha pego na época, porque na verdade foi assim, foi uma professora que se aposentou, né, era na antiga sala de recursos, então a professora se aposentou e ela era da perspectiva oralista. E como eu estava entrando na pedagogia, fazendo a pedagogia, e uma das minhas professoras era coordenadora, como se fosse hoje, na época se chamava CRE, né, e hoje como se fosse a diretoria de ensino, e ela era coordenadora na diretoria de ensino na época, lá, Coordenadoria Regional de Educação. E ela chegou na sala e disse assim, olha, nós estamos com uma vaga para trabalhar na sala de recursos para surdos, e não encontramos professora. Alguém de vocês se habilita? Como eu tinha feito magistério, né, então eu levantei a mão mais do que depressa. Mas eu nem pensei assim, o que era isso, né? E eu cheguei lá na sala e tinham acho que, agora eu não lembro bem o número, mas acho que tinham em torno de uns 15 surdos, assim, era uma escadinha entre 4 aninhos e o mais velho tinha 37 anos. Por incrível que pareça. Então era assim, 4, outro tinha 6, outro tinha 8, e assim vai, né? Várias idades, assim, acho que eu não tinha nenhum com a mesma idade. E foi muito interessante porque eu cheguei e eles estavam lá me esperando, e eu achava que eles, assim, sabiam falar. Eu comecei a falar com eles, eles ficavam me olhando, assim, né? Me olhando. Aí eu achei estranho, e eu vi que no canto da sala tinha uma caixa de brinquedos. Eu pensei, vou fazer alguma dinâmica com esses brinquedos. Aí eu olhei mais ou menos na caixa que tinha, né, dos brinquedos, e comecei a listar o nome dos brinquedos na lousa. Então eu coloquei lá carrinho, bola, peteca, corda, então, e pedi para eles lerem. E eles, assim, por incrível que pareça, eles leram direitinho, né? Carrinho, bola, alguns assim com algum sotaque, né? Bola, né? Eles têm um sotaque, assim, por conta, né, da fala. Outros, assim, até liam bem, quase que nem pareciam surdos. Aí eu pensei, estou no céu, né? Todos eles são alfabetizados, né? E
lá pelas tantas, eu nem lembro o que eu ia fazer, mas eu peguei aquela caixa, coloquei no meio da sala e fui falando, ó, você pega a bola, você o carrinho, você... Qual foi a minha surpresa? Eles não sabiam que brinquedo eles iam pegar, porque eles tinham sido por muitos anos trabalhados na questão fonatória, fisiológica. Então eles sabiam identificar o som, né? Por exemplo, de bola, eles sabiam reconhecer bola e sabiam emitir o som daquela, mas eles não sabiam o que era uma bola, né? Então aí eu esmoreci, eu pensei, o que eu vou fazer com esses alunos, né? A minha grande sorte foi que, quando eu era pequena, quando eu nasci, os meus pais, eles trabalhavam fora e não podiam cuidar de mim. E eu quem cuidou, né, meus pais me levaram para a minha avó. E eu tenho uma tia que é surda. E a minha avó, até hoje, ela faleceu há um mês atrás. Desculpe se eu começar a chorar, porque agora eu lembrei dela, né, dessa situação. E ela, todos iam para a roça e quem ficava em casa fazendo a comida e cuidando de mim era minha tia surda. Então, eu desde pequenininha aprendi sinais, né? Porque, por incrível que pareça, de uma família de analfabetos, né, meu pai, minha mãe não, mas meu pai, meus avós, né, de uma família de analfabetos, a minha tia, que era surda, foi a única que foi para a escola. Até pelo fato de ser surda, da minha avó procurar recursos para ela foi para a escola e ela aprendeu a ler e escrever e teve contato com os surdos, aprendeu um pouquinho língua de sinais. Só que a língua de sinais dela era bem rudimentar, né? Mas, né, até hoje a gente conversa com ela em língua de sinais. Não é a língua de sinais que a gente conhece, né, assim, a Libras, mas são sinais. Alguns sinais são sinais da Libras, outros são sinais caseiros, enfim, mas ela se comunica por língua de sinais, não fala português, mas ela fala ucraniano, porque na casa da minha avó, onde eu morava até hoje, né, é uma colônia ucraniana lá no sul do Paraná. Então, ela foi oralizada, aprendeu a falar, mas a falar ucraniano, né? Então, ela sabe escrever, a minha tia sabe escrever e ler um pouquinho de português, mas não fala nada de português. Ela foi oralizada pela minha avó em ucraniano. Bom, em função dessa minha história, e quando eu olhei para aquele grupo, eu pensei, então eu vou começar a trabalhar com língua de sinais, né? Eu sabia um pouquinho, eram sinais caseiros, né, assim, misturado um pouquinho com Libras, mas pensei, vou começar a trabalhar com língua de sinais. E o que aconteceu? Rapidamente, assim, em questão de 3 meses que eu estava trabalhando com eles, aqueles alunos começaram a interagir entre eles. Por quê? Porque a língua de sinais, ela é como uma esponjinha, assim, né? Ela absorve o surdo, porque ela é visual. Então, se eu não tenho audição, eu acabo desenvolvendo mais um ou outro sentido, que é o sentido da visão, né? Então, e como a língua de sinais é visual, acaba sendo aprendida muito rápido pelos surdos. Bom, e nesse meio tempo, eu fiquei 1 ano trabalhando com eles, fui, no caso, para Curitiba, fiquei 1 mês com uma surda, usuária de Libras, porque na época a Libras já começou a ser divulgada, né? Então a gente via um pouquinho, assim, tinha um programa na Cultura chamado Vendo Vozes. Então a gente via um pouco eu via aquele programa e eu dizia, não, mas essa língua aí não é a língua que eu sei. Então eu percebia, fiz uma autocrítica e pensei, bom, então eu uso sinais caseiros e não Libras. Então fui para Curitiba, fiquei 1 mês lá numa imersão com uma surda. Como eu já tinha todo um input linguístico com a língua de sinais, acabei aprendendo rápido a língua de sinais, né? Voltei a trabalhar
depois de um mês, voltei a trabalhar com esses surdos e rapidinho, assim, eles começaram a se comunicar. E é muito interessante, porque teve um caso de uma mãe que até hoje ela me agradece, né? Por quê? Porque a filha dela tinha 15 anos e não era alfabetizada. Em 3 meses eu alfabetizei a menina. Mas na verdade, não é que eu alfabetizei a menina, é que eu ofereci a ela uma língua. Então, tudo que estava, aquele monte de informações que ela tinha lá de 10 anos de alfabetização no oralismo, quando ela começou a ter a língua de sinais, provavelmente aquilo começou a se estruturar. Então, todas aquelas informações começaram a ter sentido. Então, foi assim, num clique, né? Como aí vocês já ouviram falar na pedagogia, né? A gente sabe que não é assim, né? Mas para a mãe dela, eu quem ensinei ela, eu quem alfabetizei em 3 meses. Então, esse grupo começou a conviver, porque nem eles não conversavam entre eles. Entre eles não conversavam, né? Então, eles começaram a conviver, e que foi um pouco da história aí do meu currículo, que a gente fundou a Associação de Pais de Surdo, Associação de Pais e Amigos de Surdos, enfim, né, porque isso deu muito resultado com a comunidade surda lá da minha cidade. Mas, voltando aqui para as questões políticas, né, no final do ano, a professora Silvana recebe a sua carta de demissão. Por quê? Porque não estava seguindo os preceitos da Secretaria do Estado de Educação em relação à educação de surdos, que não era do uso da língua de sinais, que era oralista, né? Então, eu vivi essa história aí, ó, do oralismo, né? Então, eu fui demitida. Só que o fato de eu ter sido demitida me levou a ajudar, né, os pais e tal, a fundar a escola. Aí eu fui trabalhar na escola, não no ano subsequente, obviamente, demorou 2 anos. Eu voltei fui trabalhar em outra escola que não era de surdos. Depois de 2 anos, eu voltei a trabalhar com essa comunidade surda. Bom, mas a comunicação total, antes de apagar a luz, é o seguinte: é essa junção de um monte de coisas. Então, se precisar virar uma cambalhota para se fazer entender, eu vou fazer, tá? Né? Então, tudo. O que aconteceu aqui? Aconteceu o que hoje a gente chama de português sinalizado, que é uma sobreposição da língua de sinais e da língua portuguesa. Essa junção das 2 línguas era porque acreditava-se que, assim, os surdos iam aprender melhor o português. Então, para vocês terem uma ideia, é um exemplo clássico que eu dou em toda a minha palestra, mas é um exemplo muito bom. A frase é assim: eu vou para casa. Em português sinalizado fica assim: eu vou para casa. Agora vejam a diferença em libras. Perceberam a diferença? Vou repetir. Português sinalizado, ó. Eu vou para casa. Agora em libras. Então, A libras e o português têm estruturas diferentes. Só que os adeptos da comunicação total, eles não levaram isso em consideração, né? Então, e acreditavam que se usasse os elementos da língua de sinais na estrutura do português, os surdos iam aprender mais rápido e melhor o português. Só que, na verdade, o que aconteceu? Foi um desserviço para o aprendizado da língua portuguesa pelos surdos. Por quê? Hoje, se a gente for ver, que eu acabei não trazendo também, mas a escrita de surdos, ela é bem truncada, né? Então ela é toda
não tem a estrutura que a gente costuma ver nos textos em português, né? Então, é uma estrutura bem truncada. Eu acredito que seja em função desse ranço da comunicação total, do português sinalizado. Porque, ora, pela lógica, se eu posso pegar a estrutura do português e colocar os sinais da língua de sinais, o contrário eu também posso fazer. Eu posso pegar a estrutura da língua de sinais e colocar as palavras no português, né? Então, a gente encontra muitos escritos de surdos assim, ó. Ontem eu ir casa vovó. Né? Ontem, casa vovó, eu ir. Né? Então, por quê? Porque se você for ver, fica direitinho a estrutura da língua de sinais, né? Que, por exemplo, essa frase, ontem, casa vovó, eu ir. Porque na estrutura da língua de sinais, o verbo geralmente vai no final. Então fica assim, ó. Perceberam, gente? Ó? Ontem, esse é um marcador de tempo. Que era, lembra da estrutura, né? Eu, casa, eu vou, né? Porque essa é a estrutura. Desculpem, essa é a estrutura da língua de sinais. Né? Então, um pouco dessa, eu acredito, ainda a gente não tem assim, pesquisas que possam comprovar efetivamente isso, é uma hipótese minha. Eu acredito que um pouco dessa forma dos surdos escreverem é pelo fato dos professores usarem a língua portuguesa como na perspectiva da língua materna, né? E não na perspectiva do ensino de segunda língua. Né? Então, eu acredito também que isso seja um ranço da comunicação total, quando se usava, né, tudo para ensinar. Né? E se usava também os sinais como um elemento, como um instrumento, né? Como somente um instrumento para a educação de surdos. Se quiser, agora, para o próximo slide. Bom, em função de toda essa história aí que eu contei para vocês, em 1990, então, vamos pensar que em 1990 eu estou falando em termos mundiais, né? Começou a se pensar numa nova perspectiva de educação de surdos, tá? Que é o bilinguismo. Tá? Então, por que o bilinguismo? Porque os estudos na área da língua de sinais, elas se tornaram cada vez mais estruturados e surgindo alternativas orientadas para a educação bilíngue. Tá? E o que é o bilinguismo? Ele se contrapõe ao modelo oralista, porque considera o canal viso-gestual fundamental para a aquisição da linguagem, e se contrapõe à comunicação total, porque defende que as línguas devem ocupar lugares distintos na educação de surdos. Então, no bilinguismo, quando eu vou ensinar a língua portuguesa, eu não posso relacionar ela com a língua de sinais, porque são línguas de estruturas diferentes. Então, eu preciso ter uma metodologia de ensino de segunda língua e não usar a metodologia de ensino do português, que é a metodologia de ensino, né, da nossa língua, a língua materna, né, que é o português, para ensinar o português. Né? Então, vocês vejam que aí, lá no tema dessa palestra, eu coloquei lá perspectivas e desafios. Né? Então, esse é um desafio. Como que eu vou ensinar a língua portuguesa para os surdos, né, se eles estão lá na sala junto com os ouvintes e esse ensino para os ouvintes é numa perspectiva de primeira língua? Né? E se eu tenho que ter uma perspectiva de segunda língua, é como se fosse um inglês, né, uma pessoa inglesa aprendendo o português.
né? Então, falante de outra língua aprendendo português. Essa é uma dos desafios, né? Bom, quais que são as perspectivas, então, do bilinguismo? Que os surdos tenham um desenvolvimento equivalente ao dos ouvintes. Então, hoje já tem pesquisas comprovadas, muitas pesquisas comprovadas de que o surdo, ele não tem ele não precisa ter um atraso de desenvolvimento, ele pode se desenvolver como qualquer outra criança, tá? Então, a sua deficiência não pode causar um atraso no desenvolvimento dele, tá? Outra perspectiva, a língua de sinais será a primeira língua. Então, o bilinguismo acredita que a língua de sinais é a L1 dos surdos, a primeira língua. E a língua portuguesa será a sua segunda língua. Então, vocês percebam que o bilinguismo, como o próprio nome já diz, ele defende também o aprendizado da língua portuguesa. Mas a maior parte dos estudiosos que defendem o bilinguismo na educação de surdos, eles defendem não o português oralizado, mas o português escrito, tá? Então, o surdo, ele terá toda a sua instrução na língua de sinais e terá a língua portuguesa como a sua segunda língua, tá? Então, ele aprenderá a língua portuguesa, ok? Escrita, tá? Então, a maioria dos estudiosos da área acreditam que os surdos, eles não precisam falar, aprender a oralizar. Falar aqui, eu entendo como oralidade, tá? Porque a gente fala também língua de sinais, mas eles não precisam oralizar, e sim aprender a escrever o português. Outra perspectiva do bilinguismo é a relação com adultos surdos, que a relação com adultos surdos possibilite à criança surda a construção de uma identidade positiva como sujeitos surdos. Então, a ideia do bilinguismo é que desde pequenininha a criança tenha contato com surdos, adultos, porque somente assim ela desenvolverá uma identidade que se chama identidade surda, tá? Uma identidade na perspectiva da surdez. Tá? Bom, aqui eu coloquei um resuminho de todos esses marcos históricos, mas se vocês verem, ó, aqui está a Antiguidade, a Idade Média, o século XVI, o Congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos, o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Vocês percebam que tem aqui uma seta que vai nas duas direções, né? Por que eu trouxe esse esquema aqui para vocês? Para a gente refletir um pouco que hoje nós temos pessoas que têm todas essas posições. Então, na nossa sociedade, em relação à surdez, em relação à educação de surdos, nós não temos uma unanimidade, tá? Então, ainda hoje, tem professores que acreditam que o surdo tem, assim, um déficit de aprendizagem, que ele não é capaz, por exemplo, de aprender a escrever língua portuguesa como um ouvinte. Tá? Então, e da onde que é essa posição? Vocês lembram? Da antiguidade, da ineducabilidade, né? Então, nós temos professores que acreditam nisso, tá? E não, eu não estou falando de antigos, não. Há uns 2 meses atrás, eu estive conversando com uma professora, inclusive ela foi dar uma palestra num determinado lugar, né, e ela falou que todos os surdos, afirmou categoricamente que os surdos são incapazes de aprender português como os ouvintes, né? Então, quando você tem essa fala, você tem um pensamento da ineducabilidade, tá?
eu vou afirmar para vocês que todos os surdos aprendem? Não, gente, não vou afirmar isso, até porque nem todos os ouvintes aprendem também, não é? Então eu não posso afirmar isso. Mas afirmar que os surdos não conseguem aprender, aí é complicado, aí é grave, né? Então ter uma afirmação categórica dessas é muito complicado. Também a questão do oralismo, né? Então, ainda hoje nós temos grupos fortes que acreditam, principalmente da área médica, que acreditam que os surdos, que a língua de sinais atrapalha o desenvolvimento dos surdos. Tá? Também não é antigo não, tá? Na própria Unifesp, na instituição onde eu trabalho, tem grupos, professores que defendem isso, tá? Também há 2, 3 meses atrás eu estive conversando com uma professora lá da Unifesp de São Paulo, que ela é fonoaudióloga e ela tem essa perspectiva sim, de que os sinais atrapalham o desenvolvimento da fala dos surdos. E eu digo que sim, sim, aquela perspectiva que eu falei antes. Se o surdo preferir usar a língua de sinais e não a oralidade, sim, eu vou dizer que a língua de sinais atrapalha o desenvolvimento da oralização dos surdos. Tá? Vocês estão conseguindo me compreender? Gente, a questão que eu estou levantando aqui não é que a língua de sinais vai afetar cognitivamente a fala dos surdos, não é isso. É que os surdos vão ter uma preferência, né, do uso da língua de sinais e não da oralidade. Tá? Então, nós temos pessoas que têm essa ideia ainda do oralismo, tá? Da comunicação total muito forte, né? Ainda a perspectiva da comunicação total hoje ainda é muito forte nas escolas. Tá? Então, do professor que acredita que o surdo, que ele possa desenvolver, por exemplo, usar vários métodos para a educação de surdos, né? E dessa ideia de que ele vai, por exemplo, trabalhar um texto, né? Transcrever, não sei se é transcrevendo, transliterando para a língua de sinais. Né? Dá para ligar um pouquinho, Daiane, só para eu demonstrar aqui. Então, assim, gente, ó, por exemplo, né? A relação com adultos surdos possibilitem a criança, né? Quando o professor, e eu vejo muitos professores lendo textos dessa forma, né? Então, o que acontece nesse momento? Eu estou fazendo a comunicação total, o português sinalizado. Eu estou traduzindo palavra por palavra, né? Certo? Então, acontece muito ainda a gente percebe muito as ideias da comunicação total na educação de surdos, né? As ideias do bilinguismo, pouquíssimas, porque vamos pensar, 1990, vocês sabem quando que o bilinguismo foi tido como política pública aqui no Brasil? Vocês têm ideia? Não? Ninguém tem ideia de quando? O ano? Chutem, então vamos fazer um chutômetro. 90? 2000 e 2010. Por que 2010? Você chutou? Não, é porque 2010 tem uma relação, sim, mas não foi 2010. 2002? Também não. 2005 com o decreto. 2002 com a lei da Libras, né, que foi, mas o decreto foi quem regulamentou a lei da Libras. E vocês acham que o bilinguismo está implantado no nosso país? Não está implantado no nosso país. Então, Daiana, quer desligar para a gente continuar? Senão
daqui a pouco eu começo a conversar e eu não termino a minha palestra. Bom, contexto político da educação de surdos. Bom, aqui eu trouxe um pouco o contexto atual. Tá? Nós temos todo um contexto político anterior que tem um pouco a ver com a história que eu contei aqui para vocês, mas eu vou trazer aqui o contexto atual. Olha, desde 1999 que os surdos, eles têm direito a ter intérprete de língua de sinais no ensino superior. Vocês sabiam disso? Então, 99, olha, antes ainda da lei da Libras, né? Então, tem uma portaria do MEC, que é essa, 1679, que obriga as instituições de ensino superior que tiverem surdo a fornecerem intérprete de língua de sinais. Aqui, no caso, se for solicitado. Então, o que acontece? Muitos surdos, muito depois de 99, né, em 2000, fizeram todo o seu ensino superior sem intérprete e eles não sabiam. E vocês acham que a instituição ia informar para eles que eles tinham direito? É óbvio que não, né? Por quê? Porque é um custo para a instituição. Né? Então, muitos surdos não sabiam desse direito. Né? Então, muitos surdos que eu conheço fizeram a sua universidade e fizeram o seu curso de graduação e não sabiam dessa lei, né? Desse direito. Bom, em 2001, teve um Programa Nacional de Educação de Surdos e de formação de instrutores de Libras. Esse movimento aqui ele foi bem interessante porque foi assim. Foram escolhidos, não sabemos os critérios, 50 surdos e 50 intérpretes em todo o Brasil para irem para Brasília, ficaram um mês lá, fazendo um curso de formação para serem professores de Libras e intérpretes, e tradutores e intérpretes. Mas esse programa, ele chama Libras em Contexto. Tem até um livro, talvez vocês, talvez já devem até ter ouvido falar quem já fez a disciplina de Libras e tal. Chama Libras em Contexto. Esse programa, ele tinha a intenção de multiplicar a língua de sinais nacionalmente. Então, era um sistema de multiplicador. Então, esses 50 surdos e 50 intérpretes foram para Brasília e deveriam voltar para os seus estados e reproduzir o que eles aprenderam lá. Tá? Vocês acham que deu certo? Não. Aí, a ideia era que em pouco tempo, em questão de 5 anos, o Brasil todo soubesse Libras. Né? Sabemos? Não sabemos Libras, então já não deu certo. Por quê? Porque pensem numa língua, você aprende, vamos pensar no alemão. Eu fico em Brasília durante um mês aprendendo alemão. Eu tenho que voltar aqui para São Paulo e ensinar os outros alemão. E assim sucessivamente. Não dá certo, né, gente? A gente sabe que isso não dá certo. Então, esse foi um furo na água, né, do MEC. Foi um programa do MEC, né, de difusão da Libras. Bom, os 50 surdos aprenderam Libras, voltaram para suas cidades e foram trabalhar nas empresas, porque a empresa ganha mais do que, na empresa ele ganha mais do que sendo professor de Libras. Tá? Então, ficou por aí mesmo. Tá? E os intérpretes foram, né, trabalhar no seu e não tinham tempo de replicar o conhecimento e ficou por aí. Bom, em 2002, então é sancionada a Lei Federal de Reconhecimento da Língua de Sinais. Se eu perguntar para vocês, a partir de quando o surdo tem direito legal a ter toda a sua instrução em Libras? Hã? Quanto? Oi? Não, gente, 2002 está aqui. 2002 e 2099 no ensino superior.
mas 2002 em qualquer nível de ensino, tá? Por quê? Porque a Libras ela é reconhecida como meio de comunicação e expressão dos surdos em todo o território